Como armazenar uma frase inteira digitada pelo usuário? Então, tem aqui um exemplo bem simples, onde eu peço o nome do usuário, ele vai digitar. Eu estou usando o CIN para obter o nome, e veja que quando eu coloco só uma palavra, funciona normalmente. Mas quando eu coloco mais de uma palavra, veja que ele só pega a primeira palavra, porque o CIN ele para de ler quando ele encontra o primeiro espaço. Quando a gente tem espaços, né, numa string, a gente tem que utilizar outro método para obter toda a frase. A gente utiliza o getLine. O getLine ele só vai parar de ler quando ele encontrar o primeiro caractere de nova linha. Ele precisa de dois argumentos. De onde vai vir os dados, o CIN, e para onde vai os dados. Ou seja, o nome que você escolheu, a variável que você escolheu para armazenar o nome. Então veja que ao digitar o nome completo, ele consegue armazenar tudo. Mas uma observação que a gente tem que ter é quando a gente utiliza o CIN e o getLine no mesmo programa. Principalmente quando o CIN vem antes do getLine. Então eu vou usar um exemplo aqui, vou pedir a idade do usuário, e aí veja o que acontece. Veja que ele não esperou que eu digitasse o nome, né? Ele simplesmente concluiu o programa depois que eu digitei a idade. Por quê? Quando você digita a idade, você está digitando também um caractere de nova linha, quando você aperta o Enter, né? Para enviar a idade. O 18, que no caso aqui do exemplo, né? Eu peguei e armazenei na idade. Mas esse caractere de nova linha ele ficou armazenado em algum lugar. A gente chama esse de lugar de buffer, né? O getLine ele vai primeiro nesse lugar e vê o que está lá armazenado. Só depois que ele vai pedir os dados ao usuário. Então ele vê, digamos assim, nesse caractere lá, nesse lugar, e pensa, não preciso mais receber nada porque eu já encontrei o caractere nova linha. Para resolver isso, eu preciso apagar esses dados que estão armazenados nesse lugar. Eu uso o CIN ignore. Então, quando eu apago esses dados, eu consigo obter normalmente os dados lá do teclado.